E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero te levar para alguns dos lugares mais misteriosos do planeta. E não, eu não estou falando de histórias inventadas da internet ou daqueles vídeos claramente exagerados feitos só para assustar. Estou falando de locais reais, estudados há décadas, visitados por cientistas, arqueólogos e exploradores, mas que continuam deixando perguntas sem resposta. E o mais estranho é perceber que mesmo vivendo numa época em que a humanidade consegue observar galáxias a bilhões de quilômetros de distância, ainda existem mistérios aqui na Terra que parecem desafiar completamente aquilo que chamamos de lógica. Alguns desses lugares parecem simplesmente não se encaixar na nossa visão da história humana. Outros desafiam a ciência moderna de maneiras extremamente estranhas. E alguns são tão antigos e tão precisos que fazem muita gente acreditar que talvez a humanidade do passado soubesse muito mais do que imaginamos. Porque pensa comigo, quantas civilizações já desapareceram antes mesmo de registrarmos sua existência? Quantas cidades podem estar enterradas sob desertos, florestas ou oceanos? E quantas descobertas talvez nunca aconteçam porque o tempo simplesmente apagou quase todos os rastros? Hoje nós vamos mergulhar em 5 mistérios que continuam alimentando teorias até hoje. Lugares que parecem ter sido arrancados de um filme de ficção científica, mas que existem de verdade. E o mais curioso é que quanto mais pesquisadores estudam esses locais, mais perguntas surgem. O primeiro deles talvez seja o mais famoso de todos. Uma região do oceano onde navios desapareceram sem deixar vestígios, aviões sumiram em pleno voo e pilotos experientes relataram que os instrumentos simplesmente enlouqueciam sem explicação aparente. Estamos falando do Triângulo das Bermudas. A região fica entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. À primeira vista, parece apenas mais um trecho comum do Oceano Atlântico. O problema é que, ao longo das décadas, dezenas de incidentes estranhos começaram a ser associados àquele local. O caso mais famoso aconteceu em 1945, quando 5 aviões militares americanos desapareceram durante uma missão simples de treinamento. O grupo era conhecido como Voo 19. Os pilotos tinham experiência, o clima não indicava nenhuma tempestade severa e a rota era considerada tranquila. Mas durante o voo, as mensagens enviadas pelo rádio começaram a ficar cada vez mais estranhas. Um dos pilotos relatou que as bússolas não funcionavam mais corretamente. Outro afirmou que o oceano parecia diferente, como se eles não conseguissem reconhecer a própria posição. Em determinado momento, o líder da equipe disse algo que até hoje arrepia muita gente. Pouco depois, o contato desapareceu completamente. O mais assustador é que um avião enviado para procurar os pilotos também desapareceu na mesma região poucas horas depois. Nenhum destroço confirmado foi encontrado. Nenhum corpo apareceu. Era como se os aviões simplesmente tivessem deixado de existir. E foi exatamente aí que o Triângulo das Bermudas ganhou fama mundial. Com o passar dos anos, surgiram dezenas de relatos parecidos. Embarcações encontradas vazias, navios abandonados sem sinais de luta, falhas misteriosas em equipamentos eletrônicos e pilotos descrevendo comportamentos estranhos dos instrumentos. Claro, existem explicações científicas possíveis. Alguns pesquisadores acreditam que a região possui alterações magnéticas capazes de afetar bússolas e sistemas de navegação. Outros defendem a teoria das erupções de gás metano vindas do fundo do oceano. Essas bolhas gigantes poderiam reduzir a densidade da água e fazer embarcações afundarem rapidamente. Mas existem pessoas que acreditam em algo muito maior. Uma das teorias mais famosas diz que o Triângulo das Bermudas esconderia ruínas de Atlântida no fundo do mar. Segundo essa ideia, cristais ou tecnologias antigas da civilização perdida ainda estariam ativos no oceano, interferindo em equipamentos modernos. Parece absurdo, mas o mais interessante é que o mistério de Atlântida nos leva diretamente ao próximo tema. Porque talvez nenhuma civilização desaparecida tenha despertado tanta curiosidade quanto ela. Atlântida apareceu pela primeira vez nos textos do filósofo grego Platão, há mais de 2000 anos. Segundo ele, existia uma sociedade extremamente avançada, localizada além das colunas de Hércules, região próxima ao atual Estreito de Gibraltar. Essa civilização seria rica, poderosa e tecnologicamente superior aos outros povos da época. Mas então, segundo Platão, Atlântida teria sido destruída em apenas um dia após uma enorme catástrofe, desaparecendo sob o oceano. Durante séculos, muita gente acreditou que a história fosse apenas uma metáfora filosófica. Mas conforme novas descobertas arqueológicas surgiram, algumas pessoas começaram a se perguntar se o mito poderia ter sido inspirado em algo real. Uma das hipóteses mais discutidas envolve a antiga civilização minoica,
na ilha de Creta. Os minoicos eram extremamente avançados para a época e dominaram o Mediterrâneo durante séculos. Porém, por volta de 1600 a.C., a gigantesca erupção vulcânica da ilha de Santorini provocou tsunamis devastadores que destruíram cidades inteiras. Alguns pesquisadores acreditam que esse desastre pode ter dado origem às histórias sobre Atlântida, mas existem teorias ainda mais intrigantes. Há quem diga que Atlântida poderia estar submersa próximo ao Caribe, perto do próprio Triângulo das Bermudas. Outros acreditam que ela estaria escondida sob o gelo da Antártida, enquanto algumas teorias mais extremas sugerem que aquela civilização possuía conhecimentos tecnológicos perdidos ao longo da história. E honestamente, o mais curioso nisso tudo é lembrar que grande parte do fundo do oceano ainda permanece inexplorada. Existem regiões marinhas que conhecemos menos do que a superfície da Lua, ou seja, é perfeitamente possível que estruturas gigantescas ainda estejam escondidas lá embaixo. Agora imagine construir algo tão gigantesco, tão preciso e tão impressionante que milhares de anos depois, engenheiros modernos ainda discutem como aquilo foi possível. É exatamente isso que acontece com as pirâmides do Egito. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída há aproximadamente 4.500 anos e continua sendo uma das obras mais extraordinárias da história humana. Ela foi feita com milhões de blocos de pedra, alguns pesando dezenas de toneladas, encaixados com uma precisão tão absurda que, em certos pontos, mal é possível inserir uma lâmina fina entre eles. O mais impressionante é que a pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais. E não estamos falando de uma aproximação simples. O nível de precisão é tão avançado que muitos engenheiros modernos consideram aquilo inacreditável para a época. Além disso, várias pesquisas apontam que a posição das 3 grandes pirâmides parece acompanhar o alinhamento das estrelas do cinturão de Órion. Coincidência? Talvez, mas existem muitos detalhes difíceis de ignorar. Durante muito tempo, acreditou-se que escravos construíram as pirâmides. Hoje sabemos que isso provavelmente não aconteceu daquela forma. Os trabalhadores eram organizados em equipes, recebiam alimentação e aparentemente possuíam técnicas extremamente sofisticadas de engenharia. Mesmo assim, várias perguntas continuam sem respostas claras. Como blocos tão pesados foram transportados por quilômetros no deserto? Como foram elevados a grandes alturas? Como conseguiram tamanha precisão matemática? Algumas teorias dizem que os egípcios dominavam conhecimentos avançados de geometria e astronomia muito antes do que imaginamos. Outras pessoas acreditam que parte desse conhecimento foi herdada de civilizações ainda mais antigas. E é justamente aí que entramos em outro mistério gigantesco: as linhas de Nazca. No sul do Peru existe um deserto coberto por desenhos enormes feitos diretamente no solo. Alguns possuem centenas de metros de comprimento e representam animais, figuras geométricas e formas extremamente complexas. O detalhe assustador é que esses desenhos só podem ser compreendidos completamente quando vistos do céu. E isso levanta uma pergunta quase impossível: como um povo antigo conseguiu criar figuras tão proporcionais sem conseguir observá-las de cima? As linhas foram feitas há cerca de 2.000 anos pela civilização Nazca. Eles removeram pedras escuras da superfície do deserto, revelando um solo mais claro logo abaixo. O clima extremamente seco da região ajudou a preservar os desenhos por séculos. Mas isso não explica o principal mistério: como eles planejaram algo daquela escala? Existem teorias científicas envolvendo cálculos geométricos e técnicas simples de marcação no solo, mas há quem acredite que as linhas de Nazca tinham uma função muito maior. Alguns pesquisadores defendem que elas estavam ligadas à astronomia e aos movimentos das estrelas. Outros acreditam que faziam parte de rituais religiosos relacionados aos deuses do céu. E claro, existem as teorias mais famosas. Pessoas que acreditam que aquelas figuras seriam sinais para visitantes extraterrestres. Pode parecer exagerado, mas quando você olha imagens aéreas das linhas pela primeira vez, entende imediatamente por que tantas teorias surgiram. Porque aquilo realmente parece impossível para a época. Mas talvez o lugar mais estranho dessa lista seja Stonehenge. Até hoje ninguém sabe exatamente por que ele foi construído. Stonehenge fica na Inglaterra e é formado por pedras gigantescas posicionadas em círculo há cerca de 5.000 anos. Algumas dessas pedras pesam mais de 20 toneladas e foram transportadas por centenas de quilômetros. Agora pensa nisso por um instante. Estamos falando de povos pré-históricos movendo blocos enormes através de rios, campos e montanhas sem máquinas modernas. Mas o mais intrigante não é apenas o transporte das pedras, é o alinhamento delas. Durante o solstício de verão, o Sol nasce exatamente entre determinadas pedras do monumento, criando um alinhamento astronômico extremamente preciso. Isso indica que Stonehenge provavelmente possuía uma função ligada aos ciclos celestes. E isso levanta uma questão fascinante: como povos tão antigos possuíam conhecimentos astronômicos tão avançados? Alguns arqueólogos acreditam que Stonehenge funcionava como um enorme calendário solar. Outros defendem que o local era usado para cerimônias religiosas ou encontros entre diferentes povos. Mas existem teorias ainda mais ousadas.
Há quem diga que Stonehenge fazia parte de uma rede mundial de monumentos antigos alinhados com fenômenos astronômicos. Outros acreditam que certas civilizações antigas compartilhavam conhecimentos muito mais avançados do que imaginamos hoje. E sinceramente, talvez essa seja a parte mais fascinante de todos esses mistérios. Porque eles nos obrigam a aceitar uma ideia desconfortável. Talvez a humanidade antiga não fosse tão primitiva quanto aprendemos. Talvez civilizações inteiras tenham desaparecido, levando consigo conhecimentos que nunca recuperamos. Talvez o tempo tenha apagado partes enormes da nossa própria história. E quanto mais a arqueologia avança, mais descobertas estranhas aparecem. Cidades enterradas, ruínas submersas, templos escondidos, estruturas que não deveriam existir naquela época. Tudo isso faz muita gente acreditar que ainda existem capítulos inteiros da história humana esperando para serem descobertos. E honestamente, talvez seja exatamente isso que torna esses mistérios tão fascinantes. Porque no fundo, eles nos lembram que o mundo ainda guarda segredos gigantescos. Segredos que talvez estejam escondidos sob o oceano, enterrados sob desertos ou perdidos em regiões que ninguém explorou completamente. E talvez algumas respostas nunca apareçam. Então comenta aqui embaixo, qual desses mistérios mais te impressionou? O Triângulo das Bermudas? Atlântida? As pirâmides do Egito? As linhas de Nazca? Ou Stonehenge? E se você gosta de vídeos sobre mistérios reais, civilizações antigas e teorias intrigantes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a verdade é que o planeta onde vivemos talvez seja muito mais estranho do que parece.